O recorde aqui de uma história com alguém chorando nesse canal foi o Hamilton. O Hamilton, ele é chorão, né? Ele é todo emocionado. E ele contou toda a história da perda do João Paulo, só que ele chorou muito, né? Como pra ele, como se fosse ontem, imagino que pra vocês também. Então eu nem vou ficar cutucando nessa história, porque não precisa. Mas o que eu queria saber de você é se você teve um período muito difícil logo depois da morte dele, você contou aqui agora. Você se lembra bastante do dia ou foi uma coisa que apagou da sua cabeça? O dia eu me lembro. Porque ele tava voltando pra casa. Sim. Nessa ideia de, pelo menos, passar algum tempo na casa dele. Porque, se eu não me engano, já era segunda? Não, foi de quinta para sexta. Ele tava aqui no ABC, lá no ABC. Eles estavam fazendo São Caetano do Sul, se eu não me... São Caetano do Sul? E acho que era São Caetano. Acho que é São Caetano. Foi assim, ó. O João Paulo saiu de casa na terça-feira. Olha que situação. O João Paulo foi para casa, dormiu em casa. Eu tive um pesadelo com o carro. Tanto é que na hora que o carro virou, eu fui para cima dele. Tão forte que foi o pesadelo que eu tive. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, credo, eu tive um pesadelo. Mas vi que ele estava ali do meu lado, estava quietinho, tudo certinho. Não abri minha boca. Sabe aquela coisa assim, não, nem vou tocar no assunto, não vou falar nada. E aí ele passou a terça-feira com a gente e ele foi embora às 2h. Na hora dele sair, ele levou o meu celular, que era um StarTAC na época. Nossa. Aquele pequenininho. Chique pra caramba. Chique. O João Paulo era das mídias, cara. Entendi. Se o João Paulo fosse vivo hoje, eu vou te contar. Tava metido, nossa. Mas tava, como dizia ele, pior que porco em bosta. Viu? Não tinha jeito. Ele gostava de um negócio, não sabia. Ele comprava umas coisas que ele nem sequer sabia usar, entendeu? Mas ele comprava. Certo que era caro, né? Aquelas coiseiras todas. Então, ele comprou aquele StarTAC, ele comprou um pra mim também. Que era pra ter um celularzinho pequenininho. Então, ele era meio chegado nessas coisas. E ele acabou levando o meu e eu fiquei com o dele. Então, quando as pessoas ligavam, que queriam falar com ele, estava falando comigo. E quem queria falar comigo estava falando com ele. Nós fizemos essa troca de telefone. E aí, ele foi viajar. E isso na terça-feira. Na quarta-feira, a gente falou bastante. Na quinta-feira, eu estava levando a Jéssica para a escola. Foi por volta de um meio-dia, mais ou menos, o horário que ele ligou. E nesse dia, ele pediu para falar com a Jéssica e ele chorou no telefone. Uma coisa, assim, que me marcou muito. Ele chorou e a Jéssica pegava e falava assim, ô, João Paulo, porque ela nunca chamou ele de pai, né? Nem eu de mãe. Porque ele era João Paulo, né? Ele era o João Paulo, então... João Paulo, eu também te amo, João Paulo. Tá bom, João Paulo, porque ela era muito falante. Você vê uns filminhos dela aí, ela falava mais que tudo mesmo. Ela é bem intrometidinha de falar, né? E aí ele pegou e falou com ela que ele amava muito ela, tal. Depois ele voltou a falar comigo. E na hora que ele foi falar comigo, ele chorou. Ainda eu virei para uma colega minha que estava do meu lado, eu falei, olha, eu vou viajar, e amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou viajar porque o João Paulo não tá bem. Olha só que coisa. Isso na quinta-feira. Foi a última conversa que a gente teve. Eu falei assim, olha, eu vou viajar, vou encontrar com ele. E eu pedi para ele não vir para casa. Falei, olha, faz o seguinte, dorme aí, amanhã você vai pro show, eu vou até a cidade e o Paulo César, que é o segurança dele, ele volta com o meu carro e eu sigo viagem com você. Foi esse o combinado. Mas o João Paulo era afoito. Ele queria me dar uma casa de presente. Então, ele queria vir, porque ele queria... uma das coisas que ele queria, levar a Jéssica na escola, entendeu? E comprar uma casa. E aí, ele acabou vindo embora. Ah, foi por isso. Foi por isso. Mas a ideia era ele chegava de madrugada e levava ela de madrugada já pra aula, era isso? Não, ele ia chegar de madrugada em Brotas. Aí ele ia deixar o Paulo César em Brotas e ele ia seguir viagem até Jaú, que era onde a gente morava, no apartamento. Ele ia seguir até Jaú. Nós iríamos deixar a Jéssica na escola, viriam para Brotas, porque ele queria mostrar a casa que ele estava comprando.
E depois a gente passava na escola, pegava a Jéssica e ia embora pro show. Ah, tá. Era isso que a gente ia fazer. Entendi. E o rapaz que trabalhava com ele tava no carro, né? Tava no carro. E escapou. Graças a Deus escapou. Ele machucou ou nem chegou a machucar? Machucou, sim, machucou. Acho que ele quebrou o braço, quebrou umas costelas. Ele ficou bem machucado, sim. Ah, tá. Não lembrava. Ele ficou bem machucado. Ele, sim. se eu não me engano, saiu pelo porta-malas, não foi? Foi? Porque na verdade, o que aconteceu? O banco dele estava deitado. Então, ele saiu... se eu não me engano, acho que ele saiu pela janela. Ah, foi janela. Foi pela janela do carro. Ele não conseguiu abrir a porta. Só que aí ele passou a mão, como ele relata. Ele passou a mão do lado e ele não percebeu o João Paulo. Eu não sei se por causa dele, o fato dele ter ido parar no banco de trás do carro. Então, ele passou a mão do lado, ele não viu. Talvez, naquele momento, ele não teve a percepção de que ele já não estava mais no banco da frente. Ah, entendi. Ele foi jogado para trás. Ele foi jogado para trás. Ele saiu pela janela de trás. E aí, ele saiu. Só que aí, ele viu que o João Paulo não vinha. E o carro começou a pegar fogo. E aí, um caminhoneiro que parou segurou ele. Falou, não tem mais o que fazer, porque ele ia tentar tirar o João Paulo também. E não deu tempo. Porque entrou em combustão. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. E eu comentei com o Daniel, o que é ruim é que a gente sempre passa no lugar, né? Quem tá vindo pro interior, saindo de São Paulo para cá, passa naquele Aquela local curva a gente todo. sempre vai saber, né? Vocês passam também, né? Passa. Vai para São Paulo... Por muitos anos, eu não passei ali. Por muitos anos. Acho que uns 5, 6 anos. Eu não usei aquela rodovia. Eu ia para São Paulo, mas eu ia pela outra rodovia. Tem outro caminho, né? Tem. Você pode ir por outro lado. E aí, depois eu passei a usar. Aí encarou, né? Encarei. A gente tem que encarar os medos da gente, né? E aí vocês foram informados, foi por mídia ou não? Alguém conseguiu ligar para vocês antes? Na verdade, foi assim, ó. Eu estava no meu apartamento, meu telefone tocou, e era um radialista. E ele percebeu que ele tinha me acordado. Então, ele teve esse... Ele sacou. Ele sacou. Então, ele percebeu que ele havia me acordado e ele perguntou, e o João Paulo, como é que tá? Eu falei, olha, o João Paulo tá viajando, tá fazendo São Paulo, né? Que era São Caetano, que era próximo de São Paulo. E depois ele vai ter um show numa outra cidade. E eu falei com ele normal. Então, ele falou assim, Rose, você me desculpa de eu estar te ligando. Eu só queria ver se eu conseguiria falar com o João Paulo e tal. Então, ele deu uma disfarçada. Mas foi legal. Ele desligou e a minha campainha do meu apartamento tocou. Aí era a esposa do Paulo César que estava lá. Chamaram ela. O Paulo César pediu para que ela fosse falar comigo. E aí, quando ela chegou, eu falei, oi, Cidinha, o que aconteceu tão cedo, né? Ela falou assim, Rose, eu preciso que você vá comigo para Brotas. Num momento, eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela falou, infelizmente houve um acidente, mas o João Paulo está bem, mas eu preciso que você vá. Eu vim para te buscar. Né? Na hora, eu já me arrumei rapidinho, acordei Jéssica e tudo, né? Essa minha amiga estava em casa comigo. Mas aí, a hora que eu fui para pegar as coisas para poder ir, eu olhei e falei Cidinha. Aí eu me toquei da ligação do cara, né? Eu falei, Cidinha, aconteceu alguma coisa com o João Paulo. Porque se o João Paulo estivesse bem, por que você estaria aqui? Aí que eu fui me tocar. Eu sou meio lerda um pouco para certas coisas, entendeu? Demora um pouquinho. Aí ela pegou falando assim, não, o João Paulo tá bem. Eu falei, Cidinha, eu sentei. Eu falei, não, o João Paulo não tá bem. Eu falei, ou você fala para mim o que aconteceu com o João Paulo agora, ou então você não vai conseguir me tirar daqui. Aí ela começou a chorar. Ela sabia já. Ela já sabia. E aí ela começou a chorar e falou para mim que, infelizmente... Aí foi aquela coisa do não. Olha como que a cabeça da gente muda, né? Eu queria saber, mas a hora que eu fiquei sabendo, eu disse... Mentira. Falei, Cidinha, o João Paulo tá bem, eu vou lá pra Brotas com você, vou lá pro hospital ficar com o João Paulo, porque o João Paulo tá bem. E tentava ligar pro João Paulo. Tentava ligar. Aí tinha momentos que... Eu me lembro da volta de Jaú pra Brotas. Tinha momentos que eu chorava, mas eu não queria chorar perto dela. Porque eu achava que, assim, eu não tinha certeza de nada. Aí ela falava assim, o que foi hoje? Ela falava pra mim. Eu falei, não foi nada, bem, tá tudo bem. E aí todo mundo aquela coisa. Aí eu tinha uma crise de choro. Eu me lembro disso. Eu fico até gelada de lembrar esse fato.
Eu tinha uma crise de choro, dali a pouco eu parava e falava, não, o João Paulo vai estar bem, o João Paulo vai estar bem. Quando eu adentrei na minha casa, tinha as 2 moças que trabalhavam na minha casa, a Lena com a Luzia, e elas já estavam chorando. Eu abracei a Lena e falei assim, Lena, fica calma. Não aconteceu nada com o João Paulo. Fica calma. Não precisa chorar. E eu fui ligar pro meu irmão, porque eu precisaria sair, eu não queria deixar a Jéssica. E começou a chegar gente na minha casa. E eu não queria deixar a Jéssica, porque eu não queria que a Jéssica visse nada daquilo. Então, a minha preocupação era proteger a Jéssica. Antes de eu me entender do que tinha acontecido... Essa preocupação passou na frente já. Passou na frente de tudo. Eu queria poupar ela para que ela não percebesse nada. E tanto é que eu peguei... O meu irmão chegou em casa, eu falei para ele, olha, leva ela para a fazenda, não deixa ninguém entrar, fica com ela lá, só volta para casa quando eu pedir para vocês voltarem. E foi o que aconteceu. Você chegou aí para Brotas, então? Você foi para Brotas? Eu estava em Brotas, cheguei em Brotas. E lá você soube que era tudo verdade? Lá eu comecei a entender, por causa das pessoas estarem chegando na minha casa, de que aquilo era verdade. Aí que foi. Aí que foi. Então eu levei mais ou menos quase que 2 horas para entender que aquilo era verdade. Porra, é um momento complicado, né? Esse de negação ali. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí eu vou pular esse momento para perguntar outra coisa. Você imaginava que teria... Que ele era tão forte assim, que era tão grande assim? Porque eu perguntei isso pro Hamilton, ele falou, foi assustador o que aconteceu, a repercussão da morte dele. Não sei se você viu muita coisa depois, mas parou, né? As televisões pararam, a imprensa parou, as rádios pararam. Foi uma coisa fora do comum, assim. Você imaginava que o João Paulo Daniel estava daquele tamanho? Será que ele imaginava que era uma coisa, tipo, uma perda dele fosse parar o país daquele jeito? O Hamilton chorou muito, falou que foi uma surpresa para todo mundo. Mas você que estava junto, te surpreendeu de certa forma? Olha, aquela parte lá de parar a televisão e tudo mais, eu não acompanhei. Eu fiquei sabendo depois. Mas eu vou ser bem sincera. João Paulo e Daniel não tinham consciência de que eram tão queridos. Isso é verdade. Isso é um fato. Eles não sabiam o quanto as pessoas gostavam dele. E eu acho que para o Daniel também, o fato das pessoas irem no show dele, dar aquele apoio para ele, eu acho que assim foi uma construção, como ele fala, né? Os dois construíram esse mundo deles. Mas eu acredito que eles não tinham consciência do alcance deles com as pessoas. Eu acredito que não. Porque foi uma galera pra Brotas, né? Foi um monte de gente. Não sei se você lembra disso. Você foi no enterro, velório, tudo? Você estava ali? Eu estava. Nossa, deu até um apagão em Brotas, de tanta gente que tinha. Deu um apagão naquela madrugada. Era muita gente. Era muita gente. As pessoas... E foi uma coisa que pegou assim todo mundo de surpresa, né? Porque uma doença... Então, você tá com aquela preparação de que a pessoa pode vir a ir embora, né? No caso do João Paulo, não. Foi uma coisa que pegou os fãs de João Paulo e Daniel totalmente surpreso. Todo mundo foi surpreendido por isso, né? Chocou todo mundo, né? Chocou. Foi impressionante tudo mesmo, né? Eu acho que eles não tinham mesmo que você Acredito falou. Eu que não. Nenhum dos dois. Nem ele, nem o Hamilton. Eles não tinham consciência do alcance aonde João Paulo e Daniel estavam. Muito louco isso, né? A história toda é muito... E tanto é que acho que não tinha consciência que você vê, os 40 anos está sendo uma turnê de muito sucesso, foi indicada ao Grammy, foi. Né? O Daniel até falou para a Jéssica assim, a Jéssica tem o pé direito, né? O primeiro, eu falei assim, viu? O povo, é o amor das pessoas, né? Para com eles, que levou a tudo isso. Saindo desse assunto, falei desse assunto, não choramos, que é bom. Graças a Deus.